Pessoal, então vamos lá, respondendo aqui a pergunta, falar dos principais exames laboratoriais envolvendo o fígado. Aqui, só um parêntese, na verdade, uma introdução do que eu vou falar, é o quê? É que eu vou falar principalmente de exames mais inespecíficos, nada assim que vá ver mais uma patologia específica do fígado, coisas que vocês vão ver mais pra frente. Porque a ideia é só aproveitar essa explicação para revisar um pouco sobre a fisiologia que já foi comentada ao decorrer da aula. Tudo bem? Então vamos aqui juntos. A gente tem a unidade funcional do fígado, que é o lóbulo clássico, aquele lóbulo no formato do hexágono. Lá a gente encontra, não vou desenhar ele aqui todo, tudo bem? Para, enfim, dar mais tempo e para a aula não se alongar muito. Mas lá a gente encontra a célula que é a base de basicamente tudo que a gente já comentou, que são os hepatócitos. Os hepatócitos, vamos entender o seguinte: quando eles sofrem um processo de morte, de necrose, eles morrem por algum motivo. Se eles estão morrendo e os hepatócitos constituem o parênquima hepático, o tecido do fígado, se esses hepatócitos estão morrendo por um processo de necrose, geralmente, enfim, isquemiou, alguma coisa assim, a morte desses hepatócitos, ou seja, essa lesão ali do parênquima hepático, vai provocar a liberação de duas enzimas no sangue, TGO e TGP, tudo bem? Por sua vez, a gente pode dosar essas duas enzimas e o que elas vão dizer pra gente? TGO e TGP referem-se a lesão hepática, porque pense, não está tendo justamente essa liberação dos hepatócitos e que ele está lesionando, né? Está danificando os hepatócitos, necrose, isquemia, etc. E não está justamente liberando essas duas enzimas. Então essas duas enzimas são liberadas e indicam pra gente que está havendo uma lesão hepática. Como isso aqui, essas duas enzimas, mostra que está tendo lesão hepática, não faz sentido falar que é um exame inespecífico, porque não é específico de nenhuma patologia. Só diz que está havendo lesão hepática. Mas tem tanta coisa que pode estar danificando esse fígado. Pode ser uma hepatite por diferentes tipos de etiologias virais, né, tipos específicos. Pode ser uma isquemia hepática, pode ser provocado por medicamento, pode ser várias causas. Mas estaria aumentado, basicamente todos esses casos. Pode ser que, enfim, algum caso atípico normalmente, né, nem sempre nem nunca na medicina. Mas acontece que a gente está falando do mais comum. Então nesses casos estaria aumentado o TGO e TGP, mas está indicando o quê? Lesão hepática. A gente não sabe exatamente o que está lesionando. Por isso que o exame aqui eu estou falando principalmente dos inespecíficos. Só para adiantar também que TGO vocês também podem se encontrar na literatura, principalmente lendo artigos em língua inglesa, que às vezes eles chamam de, aqui a TGO de AST, né? E também TGP de ALT. Tá bom? Então seria que TGP e ALT é a mesma coisa, TGO e AST é a mesma coisa, tá? E essas siglas indicam um nome específico, eu não vou falar porque eu acho que é uma coisa assim mais de curiosidade, tá bom? Mas tem as siglas que significam um determinado composto ali, uma determinada substância, que é a substância que é precisamente liberada pelo hepatócito após ter esse processo de necrose e morte, indicando lesão hepática. Então falei aqui da TGO e TGP, conversar um pouquinho sobre função hepática. Ou seja, aqui a gente já falou da lesão hepática, mas digamos que eu quero avaliar a função hepática, porque eu posso ter um prejuízo da função hepática. Teve até uma aluna que me perguntou na aula uma pergunta muito boa, né? Que doença não causaria esse aumento? Aí isso me fez pensar que existem determinadas doenças que não causam lesão hepática. Doenças hepáticas podem ser uma deficiência enzimática, por exemplo, mas está deficiente uma enzima, está deficiente alguma coisa ali no meio do processo de fabricação de algo, vai ter um prejuízo da função daquele órgão. Então aqui eu gosto sempre de lembrar com o morcego inglês, né? Que é BET, que é o mnemônico que eu uso, mas vocês podem inventar o de vocês. Que seria 3 exames principalmente: a própria bilirrubina, a albumina e tempo de protrombina, que alguns autores chamam de TAP, outros chamam de TP, enfim. Bilirrubina, o fígado não é o palco da conjugação, então alterações na bilirrubina a gente pode dosar tanto a bilirrubina total, como a gente pode dosar só a bilirrubina indireta, como a gente pode dosar só a bilirrubina direta, mas geralmente para estudar a gente pede as três, para estudar geralmente aquele sinal clínico conhecido como icterícia. Icterícia é um sinal clínico que a pele fica amarelada, mas também pode ser as escleras dos olhos, aqui embaixo da língua. Icterícia é esse sinal clínico que indica o quê? Que aponta para o quê? Um aumento das bilirrubinas. Bilirrubinas no geral, pode ser tanto direta, indireta, as duas, enfim. Tudo bem?
Então só para explicar também o que seria a icterícia, pegando esse gancho, certo? E aqui eu não vou entrar tanto no mérito do que você esperaria encontrar direta aumentada e indireta não, porque eu acho que isso é mais patologia. Quero só citar a existência da dosagem da bilirrubina, desses três, e a gente vai avaliar ali função hepática, porque a gente está falando justamente do fígado como palco da conjugação. Então se essa função estiver prejudicada, a gente pode ter uma alteração na bilirrubina. Também se houver uma deficiência ali, um prejuízo na excreção da bilirrubina direta ali, pelo próprio sistema ali do colédoco, aquela coisa que eu citei no começo da aula, a gente teria uma síndrome colestática. Enfim, tô aqui me alongando, falei que não é alongar, mas vou cortar aqui para a gente seguir com mais agilidade. A albumina não é aquela proteína produzida pelo fígado, então a gente pode ter um prejuízo na função do fígado, um prejuízo na função, na produção da albumina, que resultaria num estado de hipoalbuminemia. Está produzindo menos, fica menos no sangue, baixa albuminemia no sangue, hipoalbuminemia, que poderia resultar em edema, etc, etc. Tudo bem? Por redução da pressão oncótica, mas como eu falei, se eu for falar aqui eu vou me alongar demais. Então falei aqui, tempo de protrombina. O tempo de protrombina, ele não engloba todos os fatores de coagulação, tá bom? Mas ele engloba grande parte dos fatores de coagulação. Então, se eu tenho um prejuízo na formação de proteínas, porque a função do meu fígado está prejudicada, os fatores de coagulação não são nada mais nada menos do que proteínas, como a gente viu. Então, se eu tenho um prejuízo na formação de proteínas, eu tenho um prejuízo na formação dos fatores de coagulação. Se eu tenho um prejuízo na formação dos fatores de coagulação, isso vai alterar o meu tempo de protrombina, que pega ali principalmente a primeira parte da coagulação, que seria a via mais extrínseca. Mas enfim, isso é coisa de outra coisa, também não vou me alongar aqui. Só entender que tempo de protrombina alargado nos aponta para o quê? Um problema nos fatores de coagulação. Para finalizar, vou falar do GGT, ou gama-glutamiltransferase, e da fosfatase alcalina, tá bom? Isso aqui tudo que a gente falou foi função. Agora eu vou entrar em outro mérito, outra questão, outro tópico. Gama-glutamiltransferase e fosfatase alcalina, a gente está falando principalmente apontando para os canalículos. Será que há um problema aqui nos canalículos? Fica essa dúvida. Aí geralmente você pega esses dois, fosfatase alcalina e gama-glutamiltransferase ou GGT, tudo bem? O que acontece? Meu amigo Manuel me lembra muito bem na monitoria, agradeço. Fosfatase alcalina, você geralmente pede, mas é um exame muito inespecífico, até mais do que os outros. Porque além de ser inespecífico para o que causou a coisa no fígado, pode ser inespecífico no sentido de que uma alteração no osso, um problema ósseo, doença de Paget, se não me engano, um exemplo, pode alterar o nível de fosfatase alcalina. Então você pediu a fosfatase alcalina sem pensar por que está pedindo, deu aumentado. Aí você pode se perguntar, poxa, foi no fígado? Ah, mas pode ter sido no osso? Enfim, fica toda aquela dúvida. Aí geralmente você dosa a gama-glutamiltransferase, que é inespecífica, porque não diz exatamente o que está acontecendo, mas que é menos inespecífica por apontar mais para o fígado. Então, se ela vier elevada, a gente já consegue tirar essa dúvida. Essa fosfatase alcalina se alterou por um problema no fígado ou no osso, a gente pede o GGT, está aumentado no fígado mais provavelmente. Então, esses dois apontam mais para um problema canalicular, nos canalículos biliares que a gente viu lá no começo da aula. Então, se vocês precisarem voltar para entender onde eles ficam, é só retomar. Beleza? Então é isso.